lá no YouTube, que é a Igreja Nações de Deus CG. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, porque todo o material, tudo que a gente grava da igreja, tanto da IFB, do discipulado, como dos cultos, né, fica salvo lá. Então nós falamos sobre a impureza sexual, falamos sobre o materialismo e a avareza, a questão das idolatrias. Falamos já sobre a raiva e a ira. Falamos sobre o vocabulário pervertido, né, o mau uso das palavras, a falsidade e a mentira. Falamos sobre o ocultismo, falamos sobre o pessimismo e sobre os vícios, né? Hoje nós vamos tratar a respeito de uma questão assim que ela acontece bastante, até por conta da carne, né? Ter algumas ações ou reações involuntárias. E hoje nós vamos tratar do tema que é o devolver o mal com o mal. Acho que talvez nem precisasse elucidar tanta coisa, porque o tema já diz tudo, né? Deus espera que a gente pague o mal com o bem, que a gente faça o bem sempre. E é isso que nós vamos estudar um pouco mais a fundo nessa noite. Amém? Então vamos junto, lembrando que nosso ambiente é interativo. Qualquer dúvida ou contribuição aí para o tema, pode interromper a qualquer momento. Então vamos lá. Então o tema de hoje, o devolver o mal por mal. Então vamos a uma rápida introdução. O que significa devolver o mal por mal? Trata de uma reação carnal em represália ao que nos faz mal, geralmente espontânea e outras vezes premeditada. A represália é o direito que alguém atribui a si mesmo para causar um dano maior ou igual ao que recebeu. É a famosa lei da ação e reação, né? Só que até então, antes de Cristo, a gente sempre teve uma reação na carne. E o que nós vamos abordar aqui é que a partir do momento que nós temos Cristo nas nossas vidas e que nós temos o Espírito Santo, a reação acontece, mas agora ela tem que ser uma reação no Espírito. Ainda que a ação foi contra a sua carne, a reação agora é no Espírito. Então vamos lá. Isso acontece nessa reação, essa represália, para vingar, então aí aparece o sentimento de vingança, que a gente vai falar aqui, ou recompensar um agravo recebido. Normalmente é acompanhado de um sentimento de justiça, porque se faz para compensação, né, para compensar a injustiça que você sentiu, se sentindo injustiçado aí. É fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes torna-se injustiça. Então, grava isso. Fazer justiça com as próprias mãos, muitas vezes, trata, na verdade, de injustiça. Age-se fazendo evidente à pessoa o mal que nos fez, ou guardando rancor ou ressentimento no coração. Algumas vezes até chega a premeditar a vingança, o que torna o seu pecado ainda mais grave. A malícia, ela significa aí, né, fazer um dano por ciúmes ou inveja. Então, uma das origens dessa reação baseada na carne, baseada na emoção, no momento, né, e que move as pessoas muitas vezes a devolver o mal que foi feito com o mal, dando mal em troca, ele parte da malícia, né, da malícia que há dentro do ser humano, vamos dizer assim, da pessoa, que ainda não está totalmente transformada, convertida aí através da palavra, através da presença. Então a malícia, ela é algo interessante da gente citar, porque a palavra de Deus, ela fala que a malícia, ela está na criança desde a sua meninice, né? Não é algo que vem depois de adulto, não é algo que vem depois que tem um entendimento melhor da vida, né? Mas a maldade, a malícia, ela está no coração da criança já desde a sua meninice. Por isso que não é raro você ver criança judiando de um gato, de um cachorro, de um animal, fazendo alguma traquinagem, né? Mas envolta ali na malícia. Porque isso já está na natureza carnal, na natureza adâmica, na natureza de velho homem, né? Que nós um dia despojamos, lançamos para trás, quando abraçamos a cruz e optamos caminhar com Jesus. Na represália há uma ação objetiva, um mal que nos trazem e do qual nos vingamos. Então represália, ela fala de vingança. E aí vingança também a gente vai ver daqui a pouco que a palavra fala que a vingança não pertence a nós. A vingança não cabe ao cristão, mas a vingança, né, o vingador de todos nós aí é o Senhor. Ele é quem nos vinga. E a gente precisa esperar e confiar, depositando nas mãos dele, que seja algo bom ou algo ruim, sempre esperando nele. Em tudo dai graças, né? Esse espírito de devolver o mal por mal é um dos sentimentos mais dominantes no coração do homem. Nota-se na criança pequena e no homem mais maduro também.
Observam-se cada dia nas coisas menores, no casamento, na família, entre irmãos carnais, entre companheiros, no trabalho e, lamentavelmente, entre cristãos. Infelizmente, é algo que a gente vê dentro da igreja, né? A pessoa se sentir ofendida, se sentir machucada ou atacada, e aí ela quer, na mesma moeda, devolver, né? O que representa, significa que essa pessoa ainda não morreu, né? Ainda não foi crucificada, não mortificou a sua carne e as suas ações e emoções na cruz com Jesus. Manifesta-se de muitas maneiras. O mal que nos fazem, devolvemos como? Né? E aí eu queria que você analisasse, porque tudo que a gente ministra aqui ou no púlpito, né, é algo para a gente trazer para dentro, fazer uma reflexão e poder comparar e analisar, né? Não para dizer aqui, olha, eu faço isso, eu não faço isso, mas para você ter essa consciência, esse despertamento, dizer assim, oh, eu sou rancoroso, eu sou vingativo, né? E aí depois a gente vai falar aí a respeito do auxílio que o Espírito Santo nos dá para que a gente possa ser curado, limpo, né, sarado de todas essas coisas. Então, o mal que nos fazem, devolvemos como? Como que você devolve? Eu queria fazer essa pergunta para você. Na verdade, vou colocar na forma de pergunta. Como que você devolve quando alguém te faz mal, seja verbalmente, seja fisicamente, seja financeiramente, seja em qualquer área, né, que você puder avaliar aí nesse momento? Como que você devolve? Com rancor, guardando rancor, né, daquela pessoa, com ressentimento, com ofensas, com insultos, com gritos, com palavrões, né? Ou você retira a palavra, por exemplo, a saudação, fica em silêncio, ignora, dá um gelo, né? Como se diz no popular aí. Ou você reage com ameaças, né? Dizendo, não, você vai me pagar por isso, né? Não vai ficar barato, isso não vai ficar de graça. Você trata com desprezo, ou você deseja, né? Tem desejos secretos de maldição. Talvez não falando, talvez não demonstrando, mas usando até de falsidade, vou dizer assim, muitas vezes sorrindo para a pessoa, tratando bem, mas no fundo, com desejos secretos de maldição, querendo mais que ela se dê mal, né, na caminhada dela, por aquilo que te fez. Então, é uma análise, é uma avaliação, dentro daquilo que eu até ministrei no domingo de ceia, né, é o examine-se. Como que está o seu coração em relação a receber ou a administrar o mal que é feito para você? Faz essa análise aí, porque talvez tenha áreas, né, na sua vida que ainda pode ser impeditiva para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus está agindo. Outra, ainda ficou mais alguns itens aqui, né? Como que você reage? Você quer fazer aquela pessoa sofrer, né? Você faz de tudo para ela sofrer e pagar, ou seja, você devolve o mal por mal. Você se alegra com a desgraça da pessoa porque ela te fez algo que você guardou aquele rancor, ficou com aquele sentimento, aquele lixo no coração, e agora toda vez que acontece algo de ruim, você é daquele que fala, né, bem feito, né, se deu mal. Tem desejo de matar, tem vontade de matar, né, ou fala que vai matar, ameaça. Ou talvez você seja daquele que reage com chicotadas bíblicas, né, agride com versículos bíblicos, devolve, né, coloca a palavra de Deus como uma espada, literalmente, no sentido de ofender até, né, de cortar aquela pessoa ali. Ou deseja ou faz, né, qualquer das classes de danos contra a pessoa, né, fere ela na sua honra, contra os seus bens, na sua saúde, nos seus direitos, na sua família, com gestos grotescos, né, de mostrar-dedo, língua, fecha a cara, é antipática, né? Como que você devolve? Essa é a análise dessa noite. Como que você devolve? Porque isso fala se você está militando na carne ou se você está militando no espírito, né? Quando nós militamos na carne, a gente vai devolver tudo na carne. Quando nós militamos no espírito e já temos o fruto do Espírito Santo em nós, a gente vai preencher esses momentos aí, né, com os ensinamentos de Cristo e baseados nas características que nós herdamos aí de Jesus, né? Jesus, quando ele ensinava os discípulos, né, nas suas ministrações, ele disse, olha, se alguém te ferir uma face, ofereça a outra, né? Isso é desenvolver a qualidade, as virtudes do homem espiritual, da mulher espiritual que o Senhor espera de nós. E aqui tem mais ainda. Acabou a lista não, tá? É só para a gente poder fazer esse exame, né? Como que você devolve? Continuando, olha isso. Você não ajuda aquela pessoa, né, quando você tem oportunidade de fazer o bem. E olha que Tiago escreve, né?
que se alguém pode fazer o bem e não faz, esse peca. Quando nós podemos ajudar alguém, fazer o bem para alguém, da forma que for, através de uma palavra, através de um abraço, através de um recurso financeiro, material, através de uma palavra, através de uma oração, né, de uma intercessão. Quando nós podemos fazer o bem para alguém e não fazemos, aí estamos cometendo pecado. Então, quando alguém faz mal, qual que é a sua atitude, a sua ação? Não ajudar aquela pessoa em nada, deixar ela, né, à deriva, ainda que você pudesse ajudar, ainda que ela esteja precisando ou até pedindo a sua ajuda. Ou você libera palavras, né, para ferir a pessoa, ou golpes no sentido de atitudes, de ações, olhares, calúnias, detrações, né, você distrata ela, trata com indiferença, deseja mal, você deseja se vingar daquela pessoa, fica só esperando a ocasião para poder se vingar, né? Assim que eu puder eu me vingo. Ou você tem o sentimento de deixá-la sofrer, tem talvez ação, atitude de roubar, furtar alguma coisa dela para ela ser prejudicada, ou simplesmente aí de declarar o ódio, né, por essa pessoa. Então são questões para a gente poder analisar e trazer para dentro. Porque se nós agora vivemos em Cristo e teremos realmente essa nova maneira de viver, para sermos vistos, né, pelos homens, vistos pelas pessoas, principalmente aqueles que ainda não estão na presença, e também dentro da igreja, por que não? Mas se nós queremos representar dignamente, né, Jesus Cristo nessa terra como embaixadores dele, a gente precisa então se libertar também nessa área, né, de quando vem um ataque, a gente precisa se lembrar, e aí a gente vai pegar alguns textos bíblicos aqui, se você tiver com a sua Bíblia. Alguns eu até coloquei aqui no slide, mas se tiver com a sua Bíblia, aí é sempre bom anotar, marcar os textos que são usados para uma hora que você precisar, amém? Então vamos lá. Em relação a isso, o que Cristo nos ordena? Né? Qual que é a ordem, qual que são as observações aí, através da palavra, para a gente poder mudar essa situação e não ser mais como era antigamente, né? Cristo, então vamos partir do começo. Primeiro de tudo, Cristo é o nosso Senhor, amém? Ele é nosso Senhor. Se Ele é Senhor, Ele governa sobre tudo que somos, tudo que temos, e Ele tem domínio. Nós demos a Ele esse domínio quando nós o confessamos, né, como Senhor, como Salvador. E aí quando as pessoas confessam como Senhor e Salvador, às vezes fica lembrando só da salvação, mas não pode esquecer que Ele também é Senhor. E se Ele é Senhor, e Ele é Senhor porque Ele nos comprou por um alto preço, né? Bom preço, um preço que a gente nunca vai poder pagar de volta. Mas se lembrar que como Senhor, Ele manda, a gente obedece. E o que Ele manda, né? Então vamos lá, partindo para a palavra, para fundamentos bíblicos agora. Não podemos fazer o que queremos, mas o que Ele nos ordena com mandamentos claros, né? Mateus 8, do 21 ao 36. Não podemos dizer que não podemos, porque Ele crucificou o nosso velho homem e ao dar-nos o Espírito Santo, deu-nos todo o poder para fazermos a sua vontade. Então olha só, se você tiver com a sua Bíblia, marca aí Mateus, né? Ou se tiver possibilidade de abrir aí, ou só anota o versículo para depois marcar na Bíblia, mas é bem importante isso, porque só o fato de você manusear a Bíblia para marcar, para abrir, já faz parte do discipulado, né? Para você pegar essa prática de manusear também as Escrituras e achar rapidamente depois. Então olha só, Mateus 8, do 21 ao 36, diz assim: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gerazenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos.
E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Aqueles que o apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgaram todas essas coisas, e o que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram que se retirasse dos seus termos, né? Então, olha só, aqui fala sobre aquela passagem do endemoniado gadareno, ou gerazeno, né? E aqui tem uma questão de vingança do povo, né? O povo se revolta porque eles entendem que Jesus estava fazendo algo que era mal para eles, né? Prejudicando eles ali financeiramente naquilo que era rebanhos, né? Eles consideravam como riqueza. E tem toda uma simbologia nessa questão do texto, que eu não vou abordar hoje para não fugir do tema. Mas a questão é, nós precisamos entender que nós não podemos fazer o que nós queremos, mas o que ele ordena. Ali ele ordenou aos espíritos imundos que saíssem, né? E eles entendiam, talvez até melhor do que muitos cristãos, os demônios entendiam ali que eles não tinham vontade própria, porque o Senhor, que é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, estava ordenando para eles saírem, e eles apenas obedeceram. Paulo também coloca lá em Filipenses 4,13, né? Uma frase bastante conhecida: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente trata desses assuntos, às vezes um sentimento que pode aí entrar no coração, no nosso coração, e que pode estar entrando no teu coração nessa noite, é o sentimento da incapacidade, às vezes, de vencer. A gente vive nesse processo de caminhada do Espírito, né, de caminhada de crescimento em Cristo, a gente vive fases, etapas de um processo. E cada um de nós estamos dentro desse processo, que é um processo de amadurecimento espiritual, de crescimento no conhecimento, no entendimento, né, das Escrituras, do reino e da própria pessoa do Senhor Jesus. Dentro desse processo aí vai haver muitos momentos, né, eu lembro de muitos momentos que eu olhava e falava assim: eu não vou conseguir vencer isso. Né, algumas coisas de falar, né, palavras erradas, de cantar as músicas, né, aquelas músicas que a gente está acostumado a cantar no mundo, e aí você de repente tem que desenvolver um domínio da língua para você, quando dá vontade, você corta ali e começa a cantar um louvor, né, e pede ajuda ao Espírito Santo. Mas enfim, Paulo ele deixa um texto, assim, uma frase bastante impactante, né, nesse momento, dentro desse assunto, para que você possa entender, para que a gente possa ter essa fé de que tudo nós podemos nele, em Cristo, aquele que nos fortalece. Sozinho talvez você não vai conseguir, talvez você não conseguiu vencer até hoje. Tem pessoas, eu conheço, né? A gente observa pessoas que já estão há décadas dentro da igreja e até hoje têm hábitos errados, né? De mostrar o dedo, de xingar, de falar palavrão. E cada vez que é atacado de alguma forma, né? Que recebe um mal que é feito por alguém, tem essa reação ainda na carne, porque na verdade não morreu, né? Não matou a carne aí, não foi ainda crucificado com Cristo, não atravessou dentro do processo, ainda não passou pelo caminho da cruz. E aí eu quero lembrar que esse caminho da cruz é o caminho único, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ele deixou bem claro para todos nós que se alguém quiser caminhar após ele, né, negue-se. Então, nesse assunto aí, mais uma vez, nos 10 mais aí de tudo que a gente está falando a respeito da nova maneira de viver, a base de tudo isso, né, é conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta, e também é o negue-se, né, a renúncia dos velhos hábitos, das velhas manias, dos velhos defeitos, tudo que era velho, né, tem que ser lançado fora, e eu tenho lido bastante a respeito e também repetido, né, nessas últimas semanas bastante, que é necessário nascer de novo. É aquilo que Jesus ensina para Nicodemos, que a gente precisa absorver e tomar como prática, né? Morrer aí, enterrar o velho homem e nascer para uma nova vida em Cristo. Se despojar do velho homem, como Paulo ensina, e se revestir, né, de um novo homem, um homem espiritual. Ou mulher, se for mulher. Então, olha só, a gente tem aqui vários textos, né? Mateus, Marcos, Lucas. Eu gostaria que vocês anotassem esse texto, para a gente não gastar tanto tempo da plataforma com eles aqui. Todos eles vão nos exortar de alguma maneira, ou nos instruir, né? Para que a gente possa se deparar com a palavra de Deus e trazer essa palavra para dentro, para sermos limpos, lavados por ela também. Então, olha só,
Depois você leia, marque lá na sua Bíblia, né, esses textos. Lembrando que esse material está disponível no Google Drive, no nosso EFD. Se você não tiver o link, é só mandar um WhatsApp para mim aqui. Eu mando para você o link, tá? É um material gratuito, né? Tanto a apresentação como as apostilas, a gente tem todo o material aí, se você quiser ter em mãos. Então vamos lá. Em resumo, todas essas passagens aí ensinam princípios fundamentais, né, elementares aí para a libertação e para a mudança de atitude, de comportamento. É a metanoia, né, a transformação da mente, mudar o mindset, pegar aquela mente mundana, jogar fora e colocar uma outra mentalidade aí segundo o reino, não ser conformado, tá? Assim como Paulo descreve lá em Romanos 12, né? Nós não devemos nos conformar com esse século, nem com o que faz parte dele, mas a gente deve renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar cada vez mais. Então, o que essas passagens ensinam? Primeiro, nunca devolver o mal por mal. Nunca. E nunca é nunca mesmo. Segundo, sofrer o mal, não nos defendermos diante dele. Jesus não se defendeu nem ofendeu a Deus. Perdoou aos que o crucificaram. Deus não respalda aquele que quer fazer justiça por si mesmo. E aí, Tiagão vai nos ensinar, que costuma exortar sobre essas questões, né? Tiago 1,20, que diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando nós rebatemos o mal com o mal, por causa da ira, aquela raiva que vem, né? E a palavra também ensina assim: irai-vos, mas não pequei. Ainda que você fique ali irritado, né? Com vontade de dar um soco no meio das forças, mas você retém a sua carne, por quê? Porque você é contido no Espírito, que já está mais desenvolvido aí, crescendo cada dia, né? Sendo transformado. E Tiago está dizendo o seguinte: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quem faz justiça por cada um de nós, e Deus sabe cada vez que você é injustiçado, que você foi injustiçado, quem vinga, né, essas causas, quem opera injustiça em nosso favor, é o Pai. Então nós não temos que fazer nada, somente absorver e apresentar. Ora, apresenta para Ele: Pai, eu te entrego essa ira, essa raiva que veio, eu coloco essa pessoa aqui diante do Senhor, e o Senhor faz na vida dela como o Senhor sabe fazer melhor, né? Como o Senhor vem entender. Não desejo o mal dela, porque aí vai entrar uma outra questão que eu acho que também está aqui, num desses textos, que Jesus ele ensina, né, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então a pessoa fez mal para você, é um inimigo na sua frente, ele é um Golias a ser derrotado, mas não é você que vai jogar a pedra, amém? Até porque quem derrotou Golias não foi Davi nem a pedra, né? Mas foi o Senhor dos Exércitos, amém? Então vamos lá. Terceiro, a palavra nos ensina a perdoar de coração aquele que nos faz mal e vigiar para que posteriormente não brote nenhuma amargura. Então olha isso. Perdão, que todo mundo sabe que a palavra de Deus ela nos instrui aí a perdoar, né? Quando Jesus ensina lá para Pedro, 7 vezes, né? Depois Pedro vem perguntar para ele num outro culto, num culto seguinte: Senhor, o Senhor tinha falado 7? Até quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus fala assim: Pedro, você pode fazer melhor, você pode fazer mais que isso. Não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7, né? E o Senhor nos ensina, eu sempre que eu me deparo com essa passagem, com esse texto do 70 vezes 7, 490 vezes aí ao dia, né? Liberar perdão sobre o seu irmão. Sempre que eu me deparo com essa mensagem, com essa passagem, melhor dizendo, isso remete não só à questão do perdão, mas eu sempre tenho uma revelação dessa passagem em relação a um potencial maior diante dos olhos do Senhor, um potencial maior que é despertado, desencadeado dentro de nós, à medida que nós absorvemos o reino e vivemos e conseguimos aí expressar esse reino, né, que é o reino de Deus. Porque isso também fala de uma capacidade maior. Pedro está falando 7, e aí Jesus está falando assim: não, você pode mais, Pedro. Você consegue mais, você pode fazer melhor, você pode fazer 70 vezes mais do que você pensa que pode. Você, Pedro, na sua carne talvez consiga 7, mas em mim, em Cristo, diante do reino, você consegue 70 vezes 7. E a gente tem uma capacidade, a gente tem um potencial muito maior do que a gente imagina de viver aquilo que Cristo pregou, que Ele ensinou, vindo como homem. Se Ele como homem conseguiu e declarou, né, que Ele venceu esse mundo, Ele também estava deixando uma garantia para a gente aí, um caminho a ser seguido,
que a gente também pode vencer todas essas coisas mediante as armas espirituais que o Senhor nos dá. Ainda na sua Bíblia aí, lá em Hebreus, se você estiver acompanhando, né? Vou deixar esse texto aqui de Hebreus 12:15, onde o autor de Hebreus escreve assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Né? O autor de Hebreus também escreve que nós devemos buscar a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você quer ver Deus, meu irmão, se você quer estar com Ele na glória aí, na eternidade, busque a paz, libere perdão, peça perdão, é aquilo que a gente ministra a cada ceia, né? Volta lá onde você caiu, né? Conserta, faz aí, eu até estava ministrando esses dias para alguém sobre o perdão, o arrependimento, né? E o perdão de Zaqueu, porque Zaqueu ele tem uma medida ele nos ensina uma medida de arrependimento e de pedido de perdão diante do Senhor, diante das pessoas que ele prejudicou, né? Que não fica só na palavra, mas fica na atitude. Não é só uma expressão de fé, mas aquilo que Zaqueu faz também é uma fé com obras, é uma fé viva. Porque ele se arrepende, né? A salvação entra no coração dele, Jesus entra na casa dele e ele fala: Senhor, eu vou vender metade dos meus bens, vou dar para os pobres, e aqueles que eu prejudiquei eu vou restituir 4 vezes. Né? Então, voltar naquelas pessoas que você prejudicou, aquelas pessoas que você causou algum mal, pagar elas com o bem do perdão, com o bem da palavra de Deus. Eu lembro de um jovem agora, que nós acompanhamos quando a gente cooperava no centro de recuperação, e que a gente tem uma amizade até hoje, mas assim, que não está mais aqui na cidade, né? E eu lembro que esse jovem, num dia testemunhando, ele já em Cristo, ele falou: olha, eu fiz muita coisa ruim para usar droga, eu roubava, né? Entrava nas casas, roubava mesmo eletrodoméstico, praticava furtos, né? Delitos graves até. E aí quando ele foi para Cristo, que ele se arrependeu, e o Espírito Santo quebrantou o coração dele, ele entendeu, né, o peso que cada uma daquelas situações trazia sobre a vida dele, motivos de acusação, de condenação. Quando ele entendeu que ele precisava se arrepender, voltar lá atrás, consertar aquilo que ele tinha feito, aí um dia ele testemunhando, ele falou assim: mas aí eu orei a Deus, como que eu ia voltar na casa daquelas pessoas e dizer: olha, eu roubei sua televisão, né? Eu roubei, eu entrei na sua casa, roubei o seu videogame, enfim, sua bicicleta, roubei tudo que tinha, limpei sua casa, enfim. Como que ele ia fazer isso? Ele falou: eu corria o risco de ser linchado, de levar uma surra, de apanhar, qualquer coisa assim. Então ele orou a Deus, e a maneira como ele fez isso foi através de cartas, né? Foi a maneira como ele se sentiu seguro, vamos dizer assim, de fazer isso. E ele começou a escrever cartas para cada uma das pessoas, confessando Jesus, dizendo: olha, eu vivi aquela vida, né? Eu furtava, roubava, usava droga, tudo, mas eu conheci Jesus, Jesus me libertou, e eu entendi, né, o que ele fez por mim. E aí, enfim, ele fazia uma declaração de que Jesus tinha tomado lugar como Senhor na vida dele, que ele já não vivia, ele abandonou aquela vida, e que agora ele estava vivendo uma nova vida em Cristo, porém, pedindo perdão, porém que também ele não tinha como restituir da maneira como ele gostaria o bem que foi roubado, furtado, porque isso virou droga, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Precisa haver aí, né, uma mudança de comportamento, precisa identificar aquilo que está separando você, talvez, da justiça de Deus, né? Separando você daquilo que Deus quer fazer. Então, perdão, né? Aí, ó, terceiro item trata a respeito de perdão, e um perdão sincero, perdão de coração sobre aquelas pessoas que te ofenderam, a ponto de conviver com elas. Porque muitas vezes quando a gente fala de perdão, a pessoa fala assim: ah, tá bom, tá perdoado, mas não procura a pessoa. Então, não está totalmente, é uma fé aí, é uma palavra que está sendo liberada, mas ainda não tem obra, né? Outras vezes a pessoa fala assim, né, como eu já ouvi muitas vezes: pastor, eu perdoei, mas não quero mais caminhar com ela, não. Eu perdoei, mas ela não quer ela na minha casa. Eu perdoei, mas eu não vou mais lá na casa dela, né? E aí, eu queria que você fizesse uma reflexão um pouquinho a respeito do perdão de coração, perdão verdadeiro. Você imagina, né, a palavra de Deus diz que o Senhor está pronto a perdoar todos aqueles que demonstram arrependimento sincero, os contritos de coração, né?
assim como ele perdoou Davi de pecados gravíssimos, porque Davi ia lá aos pés do Senhor com o coração, rasgava o coração mesmo. Deus olhava o coração, porque ele sonda e viu o coração, e ele via a sinceridade do coração de Davi. E ali ele liberava perdão sobre os pecados, mesmo sobre os pecados mais graves. E agora eu quero que você imagine, que você pense por um segundo, assim como pessoas fizeram mal para você e pecaram contra você, quantas vezes nós pecamos contra o Senhor e fizemos mal contra a cruz, contra o sacrifício de Cristo, né? Agora você imagina você pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para Jesus por alguma coisa que você falou, alguma coisa que você fez, talvez até por ter falado contra o próprio Evangelho. Eu mesmo, antes da conversão, né, eu desprezava a igreja, eu desprezava, antes de ter qualquer contato com Cristo, né, de conhecer esse Jesus, as Escrituras, eu tive aquela fase. Eu fui conhecer Jesus já com 22, 23 anos. Então teve toda uma história antes. E eu tive as fases de desprezar, né, de negar Cristo, de desprezar, não ter nenhum interesse, enfim. Mas a questão é, imagina nós, na nossa condição de pecadores, de fazer tantas coisas más contra o próprio Jesus, contra o próprio Senhor, né, de usar o nome de Deus em vão, enfim. E agora imagina você chegar para Jesus e pedir perdão para o Senhor, né, e ele falar assim: olha, eu te perdoo, mas eu não quero mais você na minha casa. Entende? Então, o perdão tem que ser sincero. Quando o Senhor nos perdoa, a palavra diz que ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que foi feito de errado, né? Ele não olha mais, ele não enxerga mais os nossos delitos, mas ele enxerga a cruz e o Filho que se dispôs a nos salvar e a morrer em nosso lugar, levando sobre ele todos os nossos pecados. Então, terceiro item aí, perdoar de coração quem te fez mal, a ponto de caminhar junto outra vez, a ponto de amar outra vez, de orar por esse inimigo, né, em determinado tempo, época, outra vez. Quarto item a respeito desse tema: orar e interceder em favor dos que nos fazem mal. Aí eu citei já, né, Jesus ele nos incita a orar pelos nossos inimigos. Quinto item, dar graças a Deus por tudo, né, nos ajuda a assemelhar-nos a Cristo, sentir-nos bem-aventurados e nunca ter pena de nós mesmos. A autopiedade aí também é pecado, tá? Romanos 5,3, se você estiver marcando, para encerrar esse slide. Paulo escreve assim, né, a igreja de Roma: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então olha isso, quando a palavra ensina em tudo dai graças, algumas pessoas riem quando eu digo isso, mas isso é Bíblia, tá? É a palavra de Deus. Quando fala em tudo dai graças, é em tudo mesmo. Então, se a pessoa me tratou bem, graças a Deus. Se a pessoa me tratou mal, graças a Deus, porque ela me tratou mal. Em tudo dai graças. E quando a gente aprende a dar graça em tudo, isso nos faz mais parecido com Cristo. E é exatamente isso que nós queremos, né? E Paulo, ele deixa aqui ele caracteriza aqui, né, uma sequência de coisas ou sentimentos que geram, né, situações que vão gerar coisas boas. Coisas ruins vão gerar coisas boas, se a gente olhar com olhos espirituais e aprender a lidar no espírito com essas coisas. Então, ele está dizendo que nós nos gloriamos, ou devemos nos gloriar nas tribulações. Se você está sendo atribulado por alguém está te perseguindo no trabalho, alguém está tentando sempre puxar o seu tapete, glorie-se por isso. Glória a Deus, estou sendo, né, perseguido. Glória a Deus, estou tendo essa investida. Glória a Deus que o maligno está agindo através da vida desse meu colega de trabalho, dessa pessoa, desse irmão dentro da igreja. Por quê? Porque Paulo ensina que a tribulação vai produzir paciência, né? E aí até ouvi outro dia um pregador dizendo assim, ó, cuidado quando o que você pede para Deus. A palavra diz que nós não sabemos pedir como convém, né? Então quando alguém pede paciência, e eu já ouvi pessoas orar e falar assim, Senhor, me dá paciência. O Senhor dá, mas sabe qual que é o caminho para gerar paciência na tua vida? Paulo está dizendo aqui, Romanos 5,3, é mediante tribulação. Então você pede paciência para Deus e Deus aumenta a tribulação na tua vida. Porque a tribulação produz a paciência. E aí quando a paciência nasce, ela produz experiência, que você vai poder compartilhar com outros. E essa experiência vai gerar esperança no coração dos homens, inclusive no seu. Amém? E para encerrar o slide,
O sexto item, vencer o mal com o bem. Esse é o mais importante, é a gente aprender a administrar, não revidar. Quando eu ministro para casais, eu costumo usar um exemplo da brincadeira do joguinho lá do ping-pong, né, que acho que todo mundo conhece. Aquele joguinho da bolinha, né, que fica ping-pong. O ping-pong aí acho que inventaram esse nome, nunca pesquisei não, justamente por causa do vai e vem, né, da bolinha. Mas a questão é, alguém pega a raquete e começa o jogo, dá o ping. O jogo só continua se o oponente do outro lado der o pong, né, mandar a bolinha de volta. No nosso dia a dia é da mesma maneira, seja dentro de casa, na igreja, no trabalho, no ônibus, na rua, qualquer lugar que você estiver, é da mesma maneira. Né? A pessoa do outro lado, ela vai dar o ping. Então, primeira coisa, nunca seja você a dar o ping aí, né, para executar uma maldade ou fazer algo contra a vida do seu irmão, né, de alguém que esteja aí no seu círculo de relacionamento. Não seja você a dar o ping negativo, e quando alguém der esse ping, não seja você a devolver o pong, porque imagina na mesinha lá do jogo do ping-pong, se a primeira pessoa dá, né, saca a bola, dá o ping, mas o outro do outro lado não der o pong, não tem jogo, não é isso? Então o jogo acaba ali, morreu, sacou, a bolinha parou, acabou o jogo. E é assim que a gente tem que caminhar, né, com esse entendimento. A pessoa deu o ping, né, falou uma palavra, um palavrão, xingou você, fez qualquer coisa, maltrato de alguma forma, procurou te ofender, procurou te humilhar, ela deu o ping. Mas você que está em Cristo, você que tem o conhecimento da verdade, tem a responsabilidade de usar o autocontrole, o domínio próprio, né, para não dar esse pong e matar ali. Acabou. Né? Então, não se deixar vencer, né, do mal, mas vencer o mal com o bem. E ainda que você dê um pong, o pong tem que ser algo bom. Devolver para aquela pessoa de uma maneira que vai quebrar ela no meio, porque você paga não com o mal, mas paga com o bem. Diante de um fato ou mal que nos fazem, não podemos ficar passivos ou neutros. Sempre há reação. A reação aqui a gente está chamando de pong, né? Devemos canalizar essa reação. Em lugar de maldição, devemos abençoar. Então você pode dar um pong, é isso que eu estou falando também. Só que o pong agora é de bênção. Você está me desejando mal? Pois eu desejo para você toda sorte de bênçãos. Né? Você está me xingando? Mas eu profetizo sobre a tua vida que você vai ter uma experiência com o Senhor. Deus vai entrar na tua vida e você dá uma resposta com o bem. Devemos abençoar, porque o Senhor nos levantou nessa terra, nos chamou para sermos abençoadores. Com o bem vencemos o mal, detemos e evitamos males ainda maiores. Amém, irmãos? Estão acompanhando até aqui? Tudo bem? Alguma contribuição aí, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre essa questão? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Anthony. Amém. Então, o assunto, assim, ele se resume nisso. Né? Então, esse tópico é para nos conscientizar exatamente sobre o domínio, o autocontrole de nós não revidarmos a altura do que vem. Eu quero deixar um outro texto, que eu achei que eu tivesse colocado ali. Deixa eu só pegar aqui. Para a gente poder encerrar com ele e vamos orar nessa noite. Que está lá em Provérbios. Agora deixa eu só me localizar o versículo exato. E aí, deu para identificar alguma coisa nessa noite já em relação a esse assunto? Não precisa responder para mim não. Mas eu quero deixar aqui já para você, para cada um, fazer uma busca aí no Espírito Santo, né? E pedir ajuda ao Senhor. Pedir ajuda para se libertar, para fortalecer em espírito sobre cada uma dessas questões. Porque sozinho às vezes não consegue. Então a gente precisa pedir auxílio ao Espírito Santo e graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda.
Eu quero deixar um texto que está lá em Provérbios 6, a partir do verso de número 16. Marca bem esse texto, hein? Anota aí, grifa da sua Bíblia. E se você tem dificuldade nessa área da reação, de controle da reação, medita nesse texto aí durante uns dias, né? Jejua e ora ao Senhor, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Provérbios 6, 16 em diante diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, inclusive de vingança, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Vou ler de novo, hein? A partir do 16 ao 19, Provérbios 6. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, olhar para as pessoas, para o próximo, com altivez, né? Com o nariz empinado, com superioridade, achando que é melhor, que é mais. Aos olhos do Senhor somos todos iguais. Amém? Todos têm o mesmo valor, que é o valor de alma, e a palavra de Deus diz que uma alma ensina, né? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, olhos altivos, olhar para as pessoas com ar de superioridade, é algo que Deus abomina. Está dizendo que Deus abomina, é grave. Língua mentirosa, né? Falamos já sobre a mentira aqui, num dos encontros passados. Mãos que derramam sangue inocente, o homicídio, né? Deus abomina. E o homicídio, aí eu quero te lembrar um detalhe, que o homicídio, a palavra de Deus não ensina, não fala sobre a prática do homicídio apenas, mas sobre a intenção do homicídio. E aí cabe muito bem dentro desse tema, porque quando você odeia o seu irmão, você é homicida. Olha isso, a Bíblia diz que se você odeia o seu próximo, aos olhos do Pai você é homicida. E se você é homicida, o Pai abomina você, né? Porque está derramando ali sangue inocente, é como se estivesse, né, matando aquela pessoa. Você não precisa matar a pessoa de dar uma facada, um tiro, literalmente, mas se você matar essa pessoa pelo ódio dentro do seu coração, pela ira, já é considerado na palavra, à luz da palavra, como homicídio. E o lugar do homicídio, está descrito lá em Apocalipse 21, 7, 8, que o lugar do homicida ele vai fazer companhia para o chifrudo lá no final da história. Então, coração que maquina pensamentos perversos. Você não faz o mal para a pessoa, não devolve o mal para ela de uma forma prática, mas você maquina, você pensa em fazer, você pensa coisas ruins para a pessoa. Então, o Senhor abomina você também por isso. Por isso que precisa haver uma libertação e um cuidado muito sério sobre essas questões que trazem condenação para cada um que se coloca, né, debaixo disso. Outra coisa que o Senhor abomina: pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que é apressada em fazer o mal para o outro e às vezes não é nem para devolver, é porque já tem uma maldade, uma malícia maior, né, uma inclinação mais forte aí, voltada para a carne. Outra coisa que Deus abomina: a testemunha falsa que profere mentiras, né? Às vezes conta algo, fala uma mentira a respeito de alguém que fez mal para você como vingança. Deus abomina também. E o que semeia contendas entre irmãos, né? Então, todos esses Deus abomina. Mas está falando assim, ó, as 6 primeiras Deus abomina, mas a 7ª, a alma dele, as 6 primeiras Deus odeia, mas a 7ª Deus abomina, né? Então, todo cuidado, toda vigilância, né? Nós precisamos observar, abandonar verdadeiramente a velha maneira de viver e adotar a nova maneira de viver segundo o reino de Deus. Porque nós não estamos aqui esperando o reino de Deus. O reino de Deus já veio, ele está em nós. E nós somos responsáveis, nós que estamos em Cristo, temos essa responsabilidade de manifestar esse reino agora. A palavra de Deus diz que toda a humanidade está assim ansiando, né? Tem uma expectativa muito grande da manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Manifesta aquilo que o Espírito Santo colocou aqui dentro. Manifesta aquilo que Jesus ensinou. Manifesta aquilo que você tem aprendido através das Escrituras e do modelo perfeito que Jesus Cristo deixou para cada um de nós, para fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Amém?
Eu encerro aqui a apresentação.